Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. O impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. O impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Graça e paz, meus irmãos da IB Farol e a todos que estão assistindo esse vídeo. Hoje iremos falar sobre o plano de Deus para a sua vida. Mas antes, vamos orar a Deus pedindo que nos dê discernimento da sua palavra. Oremos. Senhor Deus Pai, poderoso, amado e querido, queremos agradecer, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado em nossa vida, Pai. Queremos Te agradecer porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Pai. Te pedimos que nos dê o discernimento da Tua palavra, Pai. Nos guia nesse estudo. Por tudo te damos graças em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus colocou no meu coração uma palavra para levar para vocês um tema que muitas vezes atormentava a minha vida. E creio que de muitos irmãos. Qual o plano de Deus para a sua vida? Você já se fez essa pergunta? Vamos começar com as seguintes colocações. O plano de Deus são muito complicados de entender?
Você já ouviu falar que Deus tem um plano para a sua vida? Frequentemente, nossos pais e amigos cristãos falam sobre o plano de Deus para nos encorajar, mas, honestamente, às vezes isso acaba nos enlouquecendo. Mas eis uma questão: o plano de Deus não é tão complicado quanto você pensa. Vamos observar a história de Abrão no Antigo Testamento. Em Gênesis 12:1 diz: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deixar a terra, sua casa, e ir para um lugar sobre o qual nunca ouvi falar, isso parece muito assustador, você não acha? Mas em Gênesis 12:4 diz que Abrão partiu como o Senhor havia ordenado. O interessante é que Deus nunca mostrou a Abrão o plano completo. Ele deixou de fora alguns detalhes que provavelmente deixaria Abrão mais confortável. A palavra que significa tudo o que Abrão fez é obediência. Por causa da sua obediência, mais tarde, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitos. E Abraão se tornou pai de muitas nações. A obediência de Abraão aparece no Novo Testamento, em Hebreus 11, de 8 a 12, testificando a importância de agir pela fé. Vamos ver o que fala a palavra de Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora nunca não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto edificado é Deus. Pela fé, Abraão e também a sua própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e tão incontáveis quanto a areia do mar. Hebreus 11, de 8 a 12. Abraão é um grande exemplo de alguém que viveu pela fé, mesmo quando só se podia ver uma parte do plano de Deus para a sua vida. Ele certamente não era perfeito, mas a sua vida foi repleta de momentos de obediência a Deus, mesmo quando obedecer não fazia sentido. Então, quando se trata do plano de Deus para as nossas vidas, muitas vezes é assim que Deus trabalha, falando conosco através da sua palavra, a Bíblia, e nos dando orientações para os próximos passos à nossa frente. Essa é a essência do plano de Deus, uma série de próximos passos que tomamos em obediência a Ele. O Salmo 119, 105 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Este versículo não estava falando do tipo de lâmpada que você tem no seu quarto, na sua sala, que ilumina todo o ambiente. Em vez disso, o versículo refere-se ao que seria essencialmente uma pequena vela. Ela não fornece uma grande quantidade de luz, mas apenas o suficiente para ver o que está na sua frente. Creio que alguns de vocês, e eu também, já passaram pela situação de andar em um lugar escuro segurando uma lamparina, aquela lamparina a querosene, né? Você só vê alguns passos à frente. Mesmo que você levante ela, o máximo que você chega é 2 metros, 1,5 metros. Com Abrão, Deus não nos mostrará o plano completo para nossas vidas. Se Ele fizesse isso, não precisaríamos viver pela fé e confiar nele. Pelo contrário, Deus quer falar conosco através de sua palavra e dos seus servos de Cristo, que fazem parte das nossas vidas, para nos ajudar com a próxima coisa, um passo de cada vez. O plano de Deus para a sua vida tem mais a ver com o que você é do que com o que você faz. Sim, mas o que eu devo fazer? Você pode se perguntar. Ou provavelmente você se perguntou isso muitas vezes. Especialmente se você tem uma grande decisão a tomar. Como por exemplo, vamos lembrar do tempo que a gente estava para fazer vestibular, né? Aí você falou assim, qual é o curso que eu vou fazer na faculdade? A gente ficava pensando e ficava difícil para a gente. Ou então, qual é a carreira que eu vou seguir? Essa é uma pergunta parecida com a que um líder religioso fez para Jesus na Bíblia. Mestre,
Qual é o maior mandamento da lei? Em Mateus 22, 34 a 36. Em outras palavras, é o que eu devo fazer? No versículo seguinte, vemos a resposta de Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Quando tentamos descobrir qual é o plano de Deus para as nossas vidas, podemos começar com essas duas coisas que Jesus nos ensinou. A primeira, ame a Deus. A segunda, ame as outras pessoas. Você provavelmente está pensando isso, parece ser ótimo, mas como vou saber qual é o curso fazer ou qual carreira devo seguir? Essa é uma boa pergunta, porém aqui está a boa notícia. Se você estiver seguindo e cercado de pessoas, seguindo Jesus e cercado de pessoas cristãs que te levem a estudar e praticar a palavra de Deus, o Espírito Santo vai ajudar a guiar nas suas decisões. Eu vou repetir. O Espírito Santo vai ajudar a guiar as suas decisões. Você pode estar dividido entre dois cursos ou duas situações que você queira tomar, né? Duas direções que você queira tomar, né? E aí você fala assim, cara, qual dos dois cursos eu vou fazer? E fica dividido em dois cursos igualmente bons, ou duas direções igualmente boas. Você deve ficar pensando assim, qual deles Deus quer que eu faça? Vamos voltar para o que Jesus disse anteriormente, sobre os dois grandes mandamentos. Primeiro, amar a Deus. E o segundo, amar as pessoas. Agora faça a seguinte pergunta. Você consegue amar a Deus e as pessoas estando nos dois cursos ou em qualquer uma das direções que você quer tomar? Se a resposta for sim, então não importa qual deles escolher. Deus pode usá-la em qualquer lugar. Quando se trata de decisões futuras, nem sempre Deus nos dá um sim ou não como resposta. Isso pode parecer confuso, mas é mais libertador quando você percebe que o plano de Deus para a sua vida tem mais a ver com o que você está se tornando do que com o que você está fazendo. Isso significa que tomamos todas as decisões sozinhos e vivemos do jeito que queremos? Claro que não. Nem sempre sabemos qual é a vontade de Deus, mas sempre podemos caminhar nos seus caminhos. O que isso significa? Significa que mesmo que não saibamos os próximos passos, podemos continuar a obedecer o chamado de Deus para nós agora mesmo. Segui-lo, viver uma vida de integridade, obedecer e respeitar os pais e os líderes, amar cada pessoa que Deus tem posto nas nossas vidas, é isso que significa. E a melhor parte é essa. Quando seguimos a Cristo, Ele nos dá sabedoria através do Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios 2, de 12 a 13. Vamos ler essa passagem? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. 1 Coríntios 2, 12 a 13. Ele renova os pensamentos. Romanos 12, 2 diz isso. E nos ajuda a focar nas coisas certas. Vamos ler o que fala Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nos cercamos de pessoas sábias, elas nos ajudarão a tornar as decisões certas também. E um dos melhores jeitos de encontrarmos sabedoria é através da oração. Aliás, Tiago 1,5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1,5. Outra pergunta é, como você descobre o plano de Deus para a sua vida? Se alguma vez você já correu uma maratona
você sabe que é importante manter o ritmo certo. Se você for muito devagar, facilmente será deixado para trás e as pessoas vão te passar. Se você for muito depressa, muito rápido, você pode se cansar e não ter forças para terminar a corrida. Encontrar o ritmo certo enquanto corre a maratona pode ser um desafio. Felizmente, quando se trata da vida cristã, temos alguém que define o ritmo para nós. Em Gálatas 5:25, diz que devemos viver pelo Espírito e nos manter em sintonia com o Espírito. Se devemos nos manter em sintonia com o Espírito, isso significa dizer que o Espírito Santo define o ritmo para nós. Não devemos ficar para trás ou para frente, devemos manter o ritmo. Quando mantemos o ritmo, o Espírito Santo, ele nos provê com sabedoria e discernimento para guiar nossas decisões. Provérbios 3:6 diz que quando nos sujeitamos a ele, ele dirige nossos caminhos e nos ajuda a torná-los retos. Como realmente mantemos o ritmo com o Espírito? Vamos ver 3 maneiras que podemos adotar para começar a manter o ritmo com o Espírito. A primeira é: busque Deus através da sua palavra. Transforme a leitura da palavra de Deus em um hábito diário. Em Josué 1:8 lemos: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A segunda é: ore regularmente. Não deixe a ideia de orar te intimidar. Orar é simplesmente falar com Deus e então escutá-lo. Em 1 Tessalonicenses 5:17 diz: nunca deixe de orar. Efésios 6:8 fala que ore no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Permanecer no ritmo do Espírito Santo significa estar rodeado de outros seguidores de Cristo que compartilham a mesma visão. A melhor maneira de fazer isso é permanecer firme com o seu pequeno grupo e indo à igreja regularmente. Melhor ainda, comece a viver servir em algum ministério da igreja. Você conhecerá pessoas novas e desenvolverá amizades mais profundas com outros cristãos. Vou te contar uma experiência que eu tive nas reuniões das quartas de oração lá na IB Farol. Na quarta de oração, um irmão, como eu estou fazendo agora, ele dá a palavra, né? Após a leitura da palavra, nós vamos iniciar as orações, e é em pequenos grupos, reunião de 3 pessoas, né? E aí a gente reúne 3 pessoas e começa a orar, faz os pedidos de oração e ora. E sempre o pastor Marco Aurélio, ele direciona assim: procure sempre quem você ainda não orou, né? Ou a pessoa que você menos tem conhecimento. E aí eu acho que todos os irmãos conhecem a irmã Sebastiana, a adorável irmã Sebastiana. E aí eu falei: hoje eu vou orar com a irmã Sebastiana. E qual a minha surpresa agradável? Gente, vocês não queiram saber a preciosidade que é essa irmã. Ela gosta de falar. Ela falou muito sobre ela. E os pedidos dela foram maravilhosos, do coração. E depois eu pedi para ela iniciar a oração. Cada um faz a sua oração. E ela iniciou a oração. Que oração de dentro. A gente sente o espírito dela. Então você começa a conhecer pessoas. Por isso, visite a igreja. Faça, no caso, parte de um pequeno grupo. Faça parte dos cultos. Participe. É isso que é importante para você permanecer em comunidade. Vamos ver que a palavra de Deus tem a nos dizer para permanecer a comunidade. Em Hebreus 10, 24 a 25, diz: e consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Em Salmos 133, de 1 a 3, diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, e como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Deus tem o melhor para nos dar.
Os planos de Deus são sempre os melhores. Seus conselhos são os melhores. Suas bênçãos são as melhores. Quando confiamos em Jesus e obedecemos a Ele, encontramos o melhor caminho. Deus é bom, sábio e todo-poderoso. Ele sabe o que é melhor para nós e gosta de nos abençoar. Mas Deus não nos deixa escolher o que queremos. Ele nos deixa. Porque sabe que se forçar não é o melhor caminho. Quando escolhemos seguir a Deus e não ao pecado, descobrimos o melhor que Deus tem para a nossa vida. Amém? Bom, foi isso que eu queria, que tocou meu coração hoje, para eu trazer para os irmãos. Isso me perturbou muito tempo. E essas perguntas todas ficavam ecoando na minha cabeça. E depois que eu entrei na palavra de Deus e comecei a ler a palavra de Deus, comecei a meditar, depois que eu fiz as reuniões com o meu pequeno grupo, hoje nós somos líderes, eu e minha esposa, de pequeno grupo aqui na nossa casa, Deus abriu muito a minha cabeça e eu comecei a ter um entendimento melhor daquilo que Ele quer para a minha vida, quais são os planos que Ele tem para mim. Faça a mesma coisa, busque a Deus, faça orar, ore com seus irmãos, ore na sua casa, faça o seu culto doméstico, culto em casa, que você vai encontrar um caminho muito, muito gostoso com Deus. Nós vamos orar agora, e após a oração nós vamos ter uma bênção que é o louvor do nosso irmão Eider. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, amado, querido, Pai, queremos Te agradecer, Pai, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu tens o caminho certo para a nossa vida, Pai. Nós não sabemos aquilo que vai acontecer amanhã, mas Tu colocas em nossas mãos, Pai, aquilo que Tu queres e o que é o melhor para nós. Te agradecemos por isso, Pai, pelo Teu poder, Pai. E te pedimos que o Senhor esteja com cada uma das famílias que estão aqui ouvindo esta palavra, Pai. Abençoa cada um, abençoa cada lar, Pai. Abençoa cada pai, mãe, filho, Pai. Abençoa aqueles que estão Te adorando em espírito e em verdade. Te pedimos, Pai, que o Senhor esteja com a nossa igreja, Pai, com todos que estão em casa, Pai, e que abençoe aos que estão enfermos também, Pai. Por tudo Te damos graças, Pai, e Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali Te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao Teu nome clamarei, das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. Ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu.
que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em tua presença, Senhor. E ao teu nome clamarei, somente ao teu nome, Senhor. E além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Senhor.